pessoal! Essa aula a gente vai falar sobre aplicação da aba. É uma aula super importante, todas foram importantes, né? Mas essa aula também é super importante, vocês vão estar aprendendo como aplicar a aba, vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre as dicas que são utilizadas, né? Então vamos lá para a aula. Aplicação da aba, né? A aba, a gente costuma dizer que ela é ciência e arte. Por quê? Ciência porque ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência aplicada, ela é considerada ciência, ela é cientificamente comprovada, né, que dá certo, é o método que dá certo. E arte, né, porque é uma arte trabalhar com a aba, né, a gente precisa saber todos os instrumentos, as ferramentas, né, a forma de estar aplicando a aba aí com essas crianças, não é mesmo? E a partir do momento que você compreende os conceitos e a metodologia, né, você precisa saber quando e como aplicá-los. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa aula de hoje, né? Então a gente vai dar início aqui falando sobre a aplicação da aba, né? E falando um pouquinho sobre as dicas dentro da terapia aba. O que são ajudas e dicas? Para ajudar o processo de aprendizagem, usam-se vários níveis de dicas. Uma dica é um estímulo extra que ajudará o comportamento desejado a ocorrer sobre o estímulo correto. A meta é usar o menor nível possível de dica necessário para conseguir o efeito desejado e então esvanecer, remover gradualmente as dicas o mais rápido possível, de maneira que a criança possa fazer tudo sozinha, né? Ou seja, as dicas, gente, é para que a criança ela possa aos poucos, né, ir aprendendo conforme você vai ensinando. Na verdade, a dica a gente usa até no nosso próprio dia a dia. Vai ter alguns slides mais para frente que a gente vai estar mostrando modelos de dica que a gente usa sem mesmo perceber, né? Então, assim, é super importante também a gente trabalhar com dica com as crianças, né? Principalmente crianças que a gente está trabalhando na terapia aba, crianças dentro do espectro, né? Então essas dicas elas são super fundamentais para que a criança se estimule e vá aprendendo cada vez mais, né? E também o ideal não é que a gente permaneça com essas dicas sempre, é claro. Então por isso que aqui no slide vem falando, né, que a gente deve usar essas dicas, mas que o desejado é que elas vão se esvaecendo, né, removendo gradualmente, para que a partir de um certo ponto a criança possa já estar fazendo aquilo sem a ajuda de dicas. Todos usamos dicas na vida cotidiana, né? Foi como eu falei anteriormente. Quando queremos que crianças aprendam habilidades e conceitos, precisamos ajudá-las, dando-lhes dicas suficientes para que possam executar determinada tarefa com sucesso. Né? Por exemplo, quando a gente escreve lembretes, né, pra gente, quando a gente faz agendas para que possa nos lembrar, hoje em dia a gente tem agenda no celular, né, que desperta quando a gente precisa fazer alguma tarefa. Isso são dicas. São dicas que nós mesmos estamos nos dando, né? Então, assim, no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso dia a dia, a gente usa dicas o tempo inteiro, né? Para a gente estar se lembrando, para a gente estar se reforçando, enfim, né? E quando lembramos também, por exemplo, os nossos filhos dizer obrigada. Ah, toda vez que alguém te der um doce, te der alguma coisa, você tem que pedir obrigada. Como é que você fala agora? Né? São dicas que você está dando para a criança sem perceber. E muitas coisas durante o dia a dia que você faz com seus filhos, ou até com outras pessoas, outras crianças da sua família, ou seus próprios alunos, são dicas, né? Mas que você não está percebendo que são dicas propriamente ditas. Mas são dicas, sim, que você está utilizando, né? Então, assim, muitas pessoas têm muito preconceito em relação à dica, né? De ensinar as crianças com dica, né? Mas, gente, é super necessário, porque a dica é algo natural que a gente vai sem perceber, é algo que está dentro do nosso cotidiano, né? Por exemplo, quando a gente vai falar também para uma criança, como é que é o nome disso aqui? Có? Aí ela termina, pô, né? E isso é um tipo de dica, e a gente também vai estar vendo sobre esses tipos de dica no decorrer desse slide agora. As dicas vivem acontecendo em situações naturais, né? Como eu falei, é algo natural no nosso dia a dia. Aparecem nas propagandas, no rádio, TV e em especial nos programas de computadores. Tomando consciência delas, você perceberá que a usa de maneira frequente e natural, com seu esposo, filhos, amigos, colegas, né? Quando você vê um anúncio de um produto, você está recebendo uma dica, sim. E a todo momento a gente está vendo anúncios de produtos, né? Na televisão, no rádio, enfim. A gente vê esse anúncio, a pessoa está dando uma dica para você de como é aquele produto.
né? Tipo, eu tô no anúncio é exatamente isso. Você não sabe como é, você nunca experimentou. Mas é uma dica que a pessoa tá te dando. Olha, compre, isso é bom, isso é assim, né? Esse perfume é tal, essa roupa vai te deixar assim. Isso é uma dica que você tá recebendo, né? Então você tá vendo como que a dica, ela acaba se tornando natural no seu dia a dia, né? Você usa a dica sem perceber. E por que você não pode fazer isso com a criança? Né? Se você é reforçado a todo momento através de dica, se você aprende a todo momento através de dica, com certeza também é válido para a aprendizagem da criança. Tipos de dica, né? Agora a gente vai aprender, como eu falei, os tipos que a gente tem de dicas. Há 2 tipos principais de dicas: dica de resposta e dica de estímulo. Aqui a gente vai ver sobre as dicas de resposta, né? Aqui são 4 tipos diferentes de dica de resposta e depois a gente vai estar vendo a dica de estímulo, né? Na dica de resposta a gente tem verbal, gestual, modelação e física, né? Uma dica de resposta envolve o comportamento de outra pessoa que ajuda na efetuação da resposta. No caso, a gente tem outra pessoa te ajudando nessa dica. A gente vai falar um pouco sobre a dica verbal. Ela pode ser verbal parcial, PP, ou verbal total, VT. Então, dentro da dica de resposta, a gente tem a dica verbal, que na dica verbal ela pode ser dividida em 2, dica verbal parcial e verbal total. A verbal total é dar a resposta inteira, dizendo, por exemplo, qual é a capital do Brasil? Brasília. Antes de fazer a pergunta, qual é a capital do Brasil? Ou seja, você está perguntando ali para a criança, você quer que a criança aprenda que a capital do Brasil é Brasília. Você quer que ela te responda isso. Só que, geralmente, essa dica verbal total, você faz quando está no início ainda da aprendizagem com a criança, né? Quando você sabe que a criança ainda não memorizou, não fixou aquilo. Então, você vai fazer o quê? Qual é a capital do Brasil? Brasília. Você está dizendo para ela, você está fazendo a pergunta e respondendo para ela. Qual é a capital do Brasil? Brasília, né? Tipo assim, presta atenção. Aí depois, automaticamente, você já pergunta para ela em seguida. Qual é a capital do Brasil? Ela vai te responder, Brasília. Né? Só que isso, gente, na verdade, você não está dando a resposta para a criança, você não está tirando o estímulo da criança de aprender, pelo contrário, porque você está, a partir do momento que você diz qual é a capital do Brasil, Brasília, você dá a resposta para ela, você está reforçando aquilo na memória dela, entendeu? Você falou, ela está lembrando. É óbvio que ela vai te responder porque você falou de início que era Brasil, mas aí com o tempo a gente vai ver, né, outros exemplos, que com o decorrer do tempo que você percebe que a criança já está melhorando naquilo ali, que ela já está podendo falar aquilo, né, com uma dica menor, você vai esvanecendo essa dica, você vai mudando, você vai diminuindo esse tipo de dica. A gente vai ver isso, por exemplo, com a dica verbal parcial, né, que a dica verbal parcial ela significa dar apenas uma parte da resposta, você não vai responder tudo imediatamente, igual nessa, né, de qual é a capital do Brasil, você já responde Brasília, não. Você vai responder parcialmente. Tipo assim, você vai fazer a pergunta. Qual é a capital do Brasil? Aí ela responde, Zília. Né? Que foi o que eu falei antes. Pergunta pro seu filho, né? Qual é o nome disso? Ele responde. Pô, isso a gente faz o tempo inteiro com os nossos filhos, né? Com os nossos parentes, enfim. Então, a dica verbal parcial é exatamente essa. Você dá um início e a criança terminar. Né? Então, você já está esvanecendo. Da total para parcial, você já está esvanecendo essa dica. Agora é gestual, né? Mais uma vez, né? Você precisa de uma pessoa para estar ajudando na efetuação da resposta, né? Então vamos lá. A dica de resposta gestual. Gestual é apontar para a resposta correta ou indicá-la olhando de realce ou na direção da resposta correta. Né? No caso, você quer que a criança... O que é aquilo ali? Você quer que a criança responda. Você vai e faz assim para ela, né? Ela já vai. Ou então você aponta para a resposta, né, que ela tenha que te dar. Pode ser um outro tipo de movimento, como inclinar a cabeça, né, que foi o que eu fiz aqui agora, para dar um sinal ou começar a executar uma ação. Vamos dizer que você está ajudando uma criança a brincar de esconde-esconde e procurando uma criança escondida. Você poderia dar uma dica para a criança procurar no closet, inclinando sua cabeça na direção do closet. Foi o que eu fiz, né? Se perguntasse para a criança o que é alguma coisa bem alta com degraus onde os bombeiros sobem, né? Você poderia fazer movimentos de subir a escada, né? Tipo assim, o que é uma coisa bem alta com os degraus que o bombeiro sobe, né? A criança ela já tem na memória visual dela a escada, ela já vai lembrar que isso é a escada.
né? Fazer o movimento de subir escadas, os braços e as pernas seria uma dica gestual, que eu só fiz com o braço, né, que é onde vocês estão me vendo, mas aí, no caso ele está dizendo, né, você fazer como se você estivesse realmente subindo a escada. Ou seja, a dica gestual você pode apontar, você pode balançar a cabeça, você pode fazer gestos como se fosse mímica, né, isso é a dica gestual. Aqui ele falou da brincadeira de esconde-esconde. Eu, como já falei pra vocês, eu tenho uma filha de 2 anos, né, na outra vez eu falei 1 ano, eu falei errado, eu errei a idade da minha filha. Ela tem 2 anos, 7 meses, quase 3. Ela adora brincar de esconde-esconde, né? Ela brinca muito com a avó dela, com meu pai. Às vezes até de vídeo, né? E ela tem mania de se esconder dentro do armário, no guarda-roupa. E às vezes a gente fica, né? Tá ali, tipo, né? Tá ali. Ou então meu pai se esconde, ó, tá ali. Né? Você tá dando uma dica. Você não tá falando exatamente onde ele tá, mas você tá dando uma dica gestual. Né? Então, isso é uma coisa também corriqueira do nosso dia a dia que a gente está acostumado a fazer, está acostumado a ver, mas muitas vezes a gente não traz isso para dentro da aprendizagem das crianças que a gente está trabalhando, né? E é algo que vocês estão vendo aqui que é bem útil, né, para ser usado. Agora vamos lá, modelação. Modelação é quando se mostra a criança como fazer alguma coisa. No caso, gente, a modelação, aqui né, tá com o nome modelação, mas é como se fosse um modelo. Você tá se fazendo como modelo para a criança daquilo que ela precisaria aprender a fazer. Né? Como tá falando aqui, é quando se mostra a criança como fazer alguma coisa. Ao pedir para uma criança observar como você anda de bicicleta, está fazendo uma modelação. Ou seja, você é um modelo de andar de bicicleta para aquela criança. Quando pede para uma criança tocar a própria cabeça e ao mesmo tempo executa o movimento, está modelando o comportamento. Ou seja, eu peço, fulano, toca na cabeça assim, ó. Aí você vai e toca na sua cabeça. Você está servindo de um modelo daquela ação para a criança que está vendo. Física. Você ajuda fisicamente a criança a completar uma tarefa pondo sua mão sobre a dela para pegar brinquedos, empilhar blocos, segurar um giz de cera, escolher um objeto sobre a mesa, usar um garfo ou colher. Isso também a gente costuma fazer, né? Vai dizer, quem tem filhos aí sabe, né, que no começo, principalmente filhos que estão na pré-escola, né? Você vai fazer um deverzinho, você pega na mãozinha dele junto com o lápis, né? Isso também é muito interessante para crianças que ainda não têm a coordenação motora, né, bem desenvolvida. Você pega na mãozinha dela, você vai ajudando ela a fazer, né? Não só nisso, mas aqui como tá falando, né, brincar, enfim, outras coisas. Também é chamado condução mão sobre mão, né, quando você tá, né, ajudando ela ali na mãozinha. Iniciação é um outro tipo de dica física, ou seja, né, iniciação seria um tipo dentro da dica física. É uma espécie de cutucada. Pode ser feita com uma leve pressão sobre o braço, costas ou ombro. Pode ser feito começando delicadamente um movimento como tocar um braço para indicar que está na hora de levantar a mão, torcar as costas para lembrar a criança de começar a andar ou dar tapinhas no ombro para indicar que essa é a sua vez, né? Tipo, levanta a mão, né? Então vai lá, tá na sua vez, vai lá, né? Física também, né? Quando você tá tratando a criança, enfim, indicando ela alguma coisa. Agora vamos para a dica de estímulo. Uma dica de estímulo é alguma coisa que você faz para tornar o estímulo mais saliente e mais provável de ser escolhido. Né? No caso, na dica de estímulo, são divididas em duas, que é a dica intra-estímulo e a dica extra-estímulo. Você muda alguma coisa agora a gente está falando sobre a dica intra-estímulo. Você muda alguma coisa do estímulo para que se destaque e tenha mais chance de ser escolhido. Por exemplo, mudando o tamanho, tornando maior que o resto. A forma, né, pode ser redonda quando todo o resto é quadrado. A cor, a escolha correta pode ser colorida quando o resto é branco e preto. Ou seja, você vai estar destacando algo de diferente dentro de todas as variadas opções. É óbvio que você vai destacar aquilo que está certo, né? Como está dizendo aqui, por exemplo, o tamanho, né? Você vai botar uma coisa maior e o resto todo é pequeno. A criança vai saber que aquele dali é uma dica para ela. Né, a forma, quando fala, né, uma é redonda e todo o resto é quadrado. A cor, você bota uma coisa colorida e o resto é branco e preto. Enfim, você está destacando algo no meio daquilo ali para ela, né, poder perceber que aquilo ali é diferente. Então é isso, né? Dica extra estímulo. Alguma coisa que você adiciona ou estimula para ajudar a criança a responder corretamente. Por exemplo, poderia colocar um adesivo de estrela sobre o cartão que traz a resposta correta. Posteriormente, você poderia remover o adesivo, esvanecê-lo e ainda assim esperar pela resposta correta.
Algumas vezes as mães escrevem um D ou E nos sapatos das crianças para tornar mais fácil distinguir direita da esquerda, porque o próprio sapato como dica não é suficiente. Isso eu achei bem interessante. Eu nunca fiz isso no sapato da minha filha, nem dos meus sobrinhos, mas eu achei interessante. Não sei se alguns de vocês já fizeram, né? É bem interessante mesmo, para que a criança possa ir aos poucos, né, tendo essa autonomia de saber qual é o sapato da direita, qual é o sapato da esquerda, e com o tempo, com certeza, ela já vai estar sabendo automaticamente sozinho que é a direita e a esquerda, de tanto ver aquele direita e esquerda, né? E essa questão também de você colocar um adesivo de estrela sobre um cartão que traz a resposta correta, depois desvanecendo, né? Seria isso, é você tá fazendo algo para ajudar a criança a responder a pergunta correta. Tipo, você bota um adesivozinho ou alguma coisa colorida, alguma coisa diferente ali, né? E ela sabe que aquilo dali vai trazer a resposta correta. Então, posteriormente, quando você remover aquele adesivo, ela já sabe que aquilo dali está correto. Aprendizagem sem erro, desculpa. Aprendizagem sem erro significa que você garante que seja dada a resposta correta e é um sistema de dicas que vai dar ajuda máxima para ajuda mínima. Você começa com a maior dica disponível e gradualmente desvanece para dicas menos evidentes, até retirá-las completamente. Na verdade, gente, isso aqui nada mais é do que a gente já está falando, né? Só que se dá o nome de aprendizagem sem erro. Né? Existem várias pesquisas, vários estudos que já mostram que a aprendizagem sem erro é uma das melhores aprendizagens para qualquer criança. Ou seja, né, ela seria a melhor forma de se começar a aprendizagem. Né? Então, assim, você está começando a aprendizagem, o ideal, né, segundo essas pesquisas, seria começar com a aprendizagem sem erro. Mas, na maioria das escolas, na maioria dos lugares de aprendizagem, enfim, no nosso cotidiano, né, na nossa cultura, a gente está acostumado a encarar o quê? Né? Qual seria o tipo de aprendizagem? Seria aprendizagem por tentativa e erro. Você tenta, você errou, você acertou. Né? Então, isso acaba sendo muito frustrante para a pessoa. Você imagina, você mesmo, até você é um adulto, né? Tá sempre errando, sempre errando, sempre errando. Vai chegar uma hora que você vai cansar, que você não vai mais querer tentar, a não ser que você seja uma pessoa muito persistente, né? Você vai pensar, poxa, eu sempre erro, né? É sinal que isso não é pra mim, eu não dou pra coisa. E às vezes não é assim, gente. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade, mas, né, não é que ela tenha que desistir. Né? A gente conhece a história de tantas pessoas famosas, pessoas, né, que já fizeram histórias por aí, já inventaram coisas, enfim, pessoas que contribuíram para a nossa sociedade, que às vezes tinham algum tipo de problema, algum tipo de transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem, mas, né, tendo a motivação certa, né, tendo uma aprendizagem sem erro, vamos botar assim, né, a pessoa conseguiu aí progredir e ter sucesso, enfim, né? Então você imagina trazendo isso um pouco para o mundo das crianças com TEA, né? Dentro do aspecto que é o que a gente está falando aqui no momento, né? Que é a terapia ABA sendo aplicada no autismo. Imagina essas crianças, né? Elas já apresentam um certo grau de dificuldade, às vezes elas já apresentam uma frustração em algum determinado tipo de coisa, né? Elas têm um comportamento às vezes um pouco negativo. Então você imagina essas crianças, né, se deparando com esse tipo de aprendizagem que seria por meio de tentativa e erro. Gente, isso é totalmente frustrante, né? Pode gerar, sim, uma frustração para essa criança, né? E se tornar cada vez mais difícil dela aprender. Então, às vezes, você fala, ai meu Deus, meu aluno não aprende. Mas o problema, às vezes, não é do aluno. Às vezes, o problema está em você. Né? Você não está sabendo a forma certa de aplicar. Às vezes o pai, falando agora pai e mãe, né? Às vezes o pai e mãe também não está sabendo a forma certa de aplicar. Então a aprendizagem sem erro, ela serve para isso. Para que você esteja motivando essa criança. Não é por isso que é tão necessária essa aprendizagem sem erro, né? Para você motivar, porque a partir do momento que a criança está vendo que ela percebe que ela está sendo ajudada, ela percebe que ela está acertando, isso motiva qualquer um. Né? Então vamos ver um pouquinho mais? Aprendizagem sem erro significa que o aluno dará muitas respostas corretas. Ele acaba não cometendo muitos erros. E, portanto, o valor de fugir da situação de aprendizagem diminuirá. Sim, né? A partir do momento que você está sempre acertando, aquilo se torna prazeroso para você. Ao contrário do que seria você sempre errar. O valor de fugir da situação de aprendizagem... já falei, né? Diminuirá. Imagine-se tentando aprender alguma coisa nova, como um programa de computador, e errando muito.
você provavelmente vai querer desistir bem rápido. E se for forçado a continuar, provavelmente não ficará muito feliz, né? Foi o que nós comentamos no slide anterior. Se você conseguir ser bem-sucedido, provavelmente se sentirá melhor em relação à situação toda. Vai querer ficar mais tempo e, como prêmio extra, experimentará o que significa ter sucesso. Né, gente, é fundamental, isso é muito importante. Né? Você mostrar para a criança o que ela ter sucesso, é motivar ela. Né? Não é só aprender por aprender. Porque ela tem que aprender, porque ela tem que desenvolver. Não. Né? A gente precisa entender que a aprendizagem não é para ali, para aquele momento. Né? A aprendizagem ela é para a vida inteira. Né? O que a gente aprende na sala de aula, o que a gente aprende na escola, a gente aprende dentro de casa também. A gente leva isso para a vida inteira. Né? Quantas coisas a gente aprendeu no nosso processo de desenvolvimento, de criança, né? Até chegar à idade adulta, que faz total diferença para a nossa vida. Né? Às vezes uma aprendizagem de forma errada, né? Enquanto você ainda é criança, aquilo pode trazer um significado enorme para a sua vida adulta. Né? Pode te bloquear em muitas coisas, te travar em muitas coisas. Né? Você pode ter aquela sensação de que toda vez que você se deparar com aquilo, não, isso eu não consigo, isso eu não vou fazer. Né? Porque aquilo já te bloqueou. A sua mente já te auto-sabotou. Né? Justamente porque você teve um estímulo errado. Então, assim, é fundamental que vocês entendam isso e tragam isso para a realidade de vocês, né? Para estar aplicando isso na terapia ABA e, assim, eu digo para a vida mesmo, sabe? Você que é professor, você que é pai, entendeu? Se você entender isso de uma forma clara, você vai ver que não só para terapia ABA, mas em todos os momentos da sua vida que você for lidar com a aprendizagem de alguém, isso vai ser fundamental. Né? Fazer a diferença na vida de uma pessoa, nossa, para mim, pelo menos, é super gratificante, é muito bom, né? Você vê que você ensinou, que você mostrou que algo que você levou para aquela pessoa está servindo de alguma coisa, né? Tá mudando, tá transformando, enfim. Né? Então, assim, quando a gente estiver ensinando uma nova habilidade, né, é interessante que a gente comece com dicas grandes. Tipo, foi o que eu falei para vocês, né, naquela parte onde eu estava explicando sobre as dicas, né? É interessante que você comece com dicas totais, né? Dicas bem grandes, tipo aquela de pegar na mão, né? Ou então você responder, dar a resposta para depois a criança responder para você, né? Quando você está iniciando uma aprendizagem, é interessante você fazer dessa forma, né? Para você poder conseguir manter a aprendizagem sem erro. Porque senão não tem sentido, né? Se você for começar com uma dica pequena e a criança, né, a criança ou quem você estiver ensinando ainda não tiver aprendido de uma forma mais clara, mais objetiva, não vai existir aprendizagem sem erro, porque ela vai errar várias vezes, né? Então pode vir essa sensação de frustração e ela não querer mais aprender. Mas se você começar com dicas grandes, provavelmente você vai estar mantendo essa aprendizagem sem erro e aí depois você vai desvanecendo gradualmente essas dicas. Exemplo de aprendizagem sem erro em dica verbal total. Né? Então aqui a gente vai ver mais alguns exemplos. Aqui a gente tem professor e a criança. Aqui a gente está falando professor, tá, gente? Porque geralmente essa questão de dica a gente aplica mais, né, nas escolas, de professores e nos consultórios, né, quando a gente vai fazer uma terapia, tipo um psicopedagogo, né, que trabalha mais com essa parte voltada de aprendizagem, né, também provavelmente pode trabalhar assim, né, mas isso não impede que os pais também que estejam ensinando seus filhos, enfim. Mas aqui a gente está dando um exemplo de professor e do aluno, da criança, né. Aqui, professor. O professor vai e diz, onde você mora? Automaticamente ele já responde, onde você mora? Rio de Janeiro. Né? Aí aqui no quadrinho vermelho está falando, o professor usa uma dica verbal total imediatamente depois de fazer a pergunta. Então é imediatamente, onde você mora? Rio de Janeiro. Aí a criança responde, né? Aí depois, logo depois a criança vai responder, Rio de Janeiro. A criança repete a resposta que você deu. Aí o professor, o que ele vai fazer? Vai, né, afirmar que foi o que a gente já viu nas outras aulas, né, de reforçamento, enfim. Ele vai falar, certo, você mora no Rio de Janeiro. Mas assim, não adianta você falar, certo, parabéns, você acertou. Não, foi o que a gente falou também em outras aulas. Você precisa, né, tá afirmando aquilo dali, falando, repetindo aquilo que a criança falou de certo, para que aquilo possa fixar mais nela. Né? Então ele vai falar, certo, você mora no Rio de Janeiro. Então, falando isso, ele já está fixando mais uma vez para essa criança, né? E eu falando nas aulas anteriores, mais uma vez eu digo para vocês, eu sei que essa é a última aula, né? A gente está terminando essa semana, mas eu sei também que pode ter pessoas que às vezes não conseguiram acompanhar e estão entrando hoje para assistir, né, a última aula.
Então, assim, de fundamental importância. Vai, volta, assiste primeiro a aula 1, 2, 3, 4, né? Que agora é quinta. As 4 aulas. E volta aqui para essa última aula. Porque, assim, muitas coisas são linkadas. Na verdade, tudo é linkado, né? Porque a terapia ABA ela é uma terapia completa, né? Então, assim, não adianta você querer assistir um ponto só e, isso aqui é o que mais me interessa, a dica. Mas se você não assistiu a aula anterior, você não vai saber muita coisa que eu tô falando aqui, né? Você vai ficar sem rumo. Então, é bom que você assista porque é uma série, é uma sequência, tá? Então, vamos voltar para cá. Esvanecendo a dica. Você deveria estar preparado para aumentar ou diminuir o nível de dicas de tentativa para tentativa, conforme o necessário, para produzir todas as vezes a resposta correta da criança. Ou seja, você tem que estar preparado para saber a hora certa de diminuir a dica ou até de voltar e aumentar essa dica, né? Para você poder produzir todas as vezes a resposta correta da criança e continuar, né, naquela visão da aprendizagem sem erro. Geralmente estará trabalhando para transferir a resposta ou estímulo usando a menor dica que puder. Por exemplo, por exemplo, usando o nosso exemplo, onde você mora? Pode ser suficiente dizer simplesmente Rio de, uma dica verbal parcial. No entanto, esteja preparado para voltar para uma dica total se a parcial não funcionar. Então, geralmente, quando a gente está começando a aprendizagem com a criança, a gente começa com uma dica total, né? Mas em alguns casos, a gente, né, analisando os antecedentes, enfim, a gente pode perceber que a criança, ela tem potencial, ela já está familiarizada, enfim, ela, né, de repente você quer tentar uma dica parcial. E aí você vai, né, e faz como está aqui. Você mora onde? Rio de... Se ela responder errado, o que você vai fazer para não perder esse fluxo da aprendizagem sem erro? Você vai voltar para a aprendizagem total. Ou até mesmo se você já começou com a aprendizagem total com aquela criança, né? Você dando a resposta para ela, estimulando com aquelas dicas, enfim. E aprendizagem total não, gente, desculpa, porque eu tô com a aprendizagem na cabeça. Seria dica total, né? Dica total e dica parcial. Se você já começou com aquela dica total com a criança e tudo mais. E aí você, não, agora ela já tá bem, né? Já posso passar pra dica parcial, né? Tô esvanecendo a dica aos poucos. E aí você vai e faz essa dica parcial e você percebe que ela erra. Você vai fazer o quê? Você vai voltar pra dica total. Não tem problema nenhum. Porque o seu foco aqui é a criança, é o desenvolvimento e aprendizagem da criança e dentro da aba, aprendizagem sem erro, né? Então você vai voltar para a dica total até que a criança esteja preparada para você estar esvanecendo essa dica. Exemplo de aprendizagem sem erro com dica verbal parcial. A gente vê o total, agora a gente vai ver a parcial. É o mesmo exemplo, né? Só que com a diferença da dica. Professor, onde você mora? Rio de... A criança responde Rio de Janeiro, né? E o professor responde como? Certo, você mora no Rio de Janeiro. Dica não, também conhecida como NNP. Essa dica não, o que acontece? A gente está expondo ela aqui porque às vezes, né, tem gente que tem conhecimento, já ouviu falar um pouco sobre terapia ABA, ou até mesmo não sobre terapia ABA, mas já ouviu falar sobre essa dica não, e fica na dúvida, né? Ainda mais depois de a gente falar da aprendizagem sem erro, a pessoa fica, dica não pode, enfim. Essa dica não, ela não é usual, assim, não é interessante a gente trabalhar com ela, né? Até mesmo nessa visão de aprendizagem sem erro, porque a gente acaba deixando que a criança erre. Né? Então, assim, a gente está falando para que você tenha conhecimento de que existe essa dica, de que pode ser que você, né, se depare com alguns profissionais ou, enfim, com alguma pessoa que utiliza essa dica, mas que ela não é uma dica, assim, boa, né? Vamos botar no popular, para ser utilizada em termos de aprendizagem sem erro. A dica não se refere a uma técnica em que é feita uma pergunta para a criança e lhe é permitido que dê 2 respostas incorretas antes de receber uma dica. Ou seja, você vai fazer a resposta para a criança e vai esperar ela te responder. Vai fazer pergunta, né? E vai esperar ela te responder. Você, no caso, dá a oportunidade da criança responder até 2 respostas erradas. Tipo, ela vai te responder. Se ela responder, se ela descara, ok. Se ela não responder, você vai deixar ela te responder 2 vezes errado. E isso seria dica não. Né? Aí depois que ela dá essas 2 respostas erradas, você vem com a dica. É o reverso da aprendizagem sem erro. Tá vendo aqui? Que foi o que eu falei, né? Se você está utilizando o método ABA com aprendizagem sem erro, a dica não é usual.
né? Então, ela é o reverso da aprendizagem sem erro, uma vez que segue uma estratégia de dicas da mínima para a máxima. Ela não deveria ser usada para ensinar habilidades novas. Também não está sendo recomendada aqui como técnica de ensino, mas está apenas sendo mencionada somente porque existe muita confusão sobre o que ela é e se deveria ser usada. Entendeu? Exatamente o que eu expliquei, né, no início. Algumas vezes, gente, os professores, eles acabam cometendo esse erro, né, de usar a técnica do não, para ensinar habilidades novas para a criança. E isso, assim, né, a gente já viu que é errado, porque a criança, ela, né, vai acabar se frustrando pelos erros que ela tem e ela pode também se atrapalhar na aprendizagem. Porque o que acontece, né? Isso vai significar que a criança, ela vai errar muitas vezes, né? E se tornará menos reforçadora possível, né, o acerto dela. Você não está reforçando um acerto, né? Ela está errando várias vezes. Né? Isso também pode estar ensinando, isso pode levar a ensinar uma cadeia de erros para essa criança. Como aconteceria essa cadeia de erros, né? Da próxima vez que você for perguntar algo para a criança, ela vai acabar te respondendo com a sequência dos erros que ela deu, juntando com a resposta correta. Eu vou estar passando exemplo aqui para vocês, vai ficar mais claro. Vamos lá, professor e criança, né? O professor pergunta, onde você nada? E a criança responde, parque. Tá errado, né? Aí o professor vai e responde, não. Onde você nada? Ele pergunta de novo, a criança responde, nada. Aí na terceira vez, na terceira vez que o professor vai perguntar, ele vai falar, não. Tipo, não, né? Tá errado. Onde você nada? Aí ele vai dar a resposta, piscina. Entenderam? Tipo assim, ele pergunta primeiro, onde você nada? A criança responde, parque. Errado. Aí o professor vai e responde, não. Onde você nada? Ele responde, nada. Aí o professor responde de novo, não. Onde você nada? Piscina. Aí a criança responde, piscina. Só que isso pode desencadear uma série de erros. Porque da próxima vez que esse professor for perguntar onde você nada, a criança pode responder parque, nada, piscina. Ou pode responder um dos três. Entendeu? Por quê? Porque ela encadeou todas as respostas associadas com aquela situação de ensino. Né? Então você está dando um reforçamento errado, você está reforçando algo errado para ela. Né? Então é por isso que essa aprendizagem não é tão eficiente, principalmente quando a gente está fazendo a aplicação da terapia ABA, porque a gente subentende que o método de aprendizagem sem erro é o mais eficaz para a criança estar aprendendo, o mais estimulante também. O que fazer se a criança dá a resposta errada? Agora a gente vai ver o que a gente vai fazer se a criança responder errado. Se você pergunta a criança responder errado. Na verdade, acho que eu já até bem falei isso, né? No outro slide. Mas vamos ver aqui de novo. Assim que a criança dá a resposta errada, você deve voltar para a aprendizagem sem erro e fazer um procedimento de correção. Exemplo de procedimento de correção. Então vamos lá. A criança deu a resposta errada. Você volta para a aprendizagem sem erro e faz uma correção. Foi o que eu falei anteriormente. Vamos ver o exemplo. Professor, ele vai perguntar, onde você nada? A criança responde, parque. A resposta está incorreta. Aí o professor, logo que a criança dá essa resposta parque, que é uma resposta incorreta, o professor faz a pergunta de novo, onde você nada? Piscina. Ele já responde. Ou seja, ele já está dando uma dica total, logo depois que ele vê que a criança erra. Aí a criança automaticamente, ele falou piscina, a criança vai responder piscina. E aí ele pergunta de novo para estar reforçando, né? Porque senão vai ficar na cabeça da criança só a primeira pergunta, que ela respondeu errado, e depois o que ele respondeu certo. Então ele pergunta de novo, onde você nada? A criança responde piscina, né? E aí ele vai e responde, muito bem, você nada na piscina. Entenderam? Né? Como é que é a utilização dessa aprendizagem sem erro? Diretrizes para o uso de dicas. Aqui agora a gente vai ver algumas diretrizes para o uso dessas dicas. Diretrizes para o uso de dicas 1, né? A primeira diretriz. Quando estiver ensinando novas habilidades, use os níveis mais altos de dica. Pode ser mão sobre mão, verbal total ou um modelo. No caso, é interessante que comece, como a gente já falou antes, né? Que você comece com mais alto, com a dica mais alta. Que seria, né, mais usual a mão sobre mão, verbal total, né? Que é onde você está dando totalmente a resposta, ou um modelo. Agora 2.
Quando estiver ensinando uma habilidade nova, não deve haver demora entre a apresentação do SD, né? SD significa estímulo discriminativo, que na verdade seria o comando que você está dando, né? Não deve haver demora entre o comando e a dica. No caso, a fala, você está dando o comando daquilo, né? Dentro da terapia ABA, e logo depois a dica, né? Em tempo de 0 segundos, ou seja, na hora, deu o comando, deu a dica. 3. Quando você achar que a criança já pode ter aprendido a nova habilidade, você pode esperar 2 segundos entre a apresentação do SD, né, do comando, e a dica para ver se a criança responde corretamente. Então você fala, espera um pouquinho para depois você dar a dica, né, para ver se ela vai responder corretamente. No entanto, isso é até uma forma, né, legal para você ver se ela está aprendendo, para você poder ver o nível de esvanecimento que você vai dando para aquelas dicas. No entanto, se ela responder corretamente dessa vez, mas não na vez seguinte, retroceda imediatamente e adicione uma dica, a menor necessária para conseguir a resposta desejada. Ou seja, aqui se ela responder a resposta errada, você vai voltar, vai dar uma dica para ela, né? Lembra da aprendizagem sem erro, que você não deixa a criança no erro, né? Só que aí essa dica, você vai fazer a dica menor possível, né? Porque se a criança já respondeu certo uma vez, é sinal de que alguma coisa ela já sabe, ou se esqueceu, enfim, né? Agora 4. Use o procedimento de transferência para ter certeza de que a criança está realmente respondendo a pergunta ou respondendo ao estímulo e não simplesmente te ecoando. Usar esse procedimento de transferência seria como, né? Você faz a pergunta para a criança, né? Tipo, qual o seu nome? Laura. Já responde, né? Que seria a dica total. Só que o interessante é que essa criança, ela não responda junto com você. Tipo, qual é o seu nome? Laura. Aí a criança vai e tenta, tá entendendo? Te atropelar pela Laura. Então, vamos lá. Você fala, qual é o seu nome? Laura. A criança respondeu, Laura. Ok. Depois disso, você vai perguntar de novo. Só que agora você vai perguntar, qual é o seu nome? E vai esperar alguns segundos para ver se a criança vai responder, né? Na verdade, esse procedimento de transferência seria dentro de uma aula de comportamento verbal, né? Que é uma aula extra que a gente tem, né? Que se você quiser estar depois sabendo, né, como você pode fazer para estar tendo essa aula de comportamento verbal, a gente vai estar explicando um pouco melhor mais para frente, tá bom? Mas então o básico seria isso. 5. Sonde as habilidades já dominadas. Esteja preparado para retroceder e ajudar se necessário. Isso aí a gente já falou várias vezes, né? Você tá esvanecendo as dicas e de repente você vê que a criança não respondeu correto, você pode voltar para uma dica anterior, enfim. 6. Aumente e diminua o nível de dicas tentativas por tentativa, conforme for necessário para que a criança responda corretamente todas as vezes. Quem vai te dizer o nível da dica que você deve dar é a própria criança, né? Através dela que você vai sentir o nível, a dosagem da dica que você vai dar. Você pode aumentar e diminuir o nível, né? Dentro de dica após dica para você poder ver como que ela tá. 7. As ajudas precisam ser esvanecidas, gradualmente removidas, o mais rápido possível. Sim, claro que vai ser no tempo da criança, né? Mas tem que ser o tempo mais rápido possível. Você viu que a criança, você percebeu que a criança já tá, né, respondendo, você já vai começando a esvanecer, porque não tem problema nenhum. Porque mesmo se você esvanecer a dica e ver que ela, né, não tá respondendo corretamente, você pode voltar na dica maior, na dica total, e aí depois esvanece de novo e assim vai, até a criança tá fazendo totalmente sem dica. Esse é o objetivo. 8. Deveriam ser evitadas as dicas não planejadas. Isto pode ser tão mínimo quanto voltar seu olhar para o item correto ou inadvertidamente colocar um item em uma posição favorável à escolha, né? Então, deveria ser evitadas as dicas não planejadas. Sim, você deve sempre estar planejando em cima do que você percebe que a criança já aprendeu, ou que a criança... o nível de desenvolvimento para a criança, né? Como que eu posso estar dando um exemplo para vocês, né? Porque aqui ele diz, né, quando voltar o seu olhar para o item correto, ou colocar um item em uma posição favorável à escolha, né? Isso aí você não deve fazer isso sem fazer um nível de planejamento, porque senão às vezes você pode dar uma dica dessa,
com a criança já não precisando mais de uma dica assim, né? Já poderia ser uma dica um pouco menor. Então, se deve ter um planejamento até mesmo quando você for estar dando essas dicas para a criança e, claro, ver os antecedentes, né? Como que a criança está aprendendo, enfim, o nível da criança. 9. Nem todos os tipos de dicas se aplicam a todos os programas. Por exemplo, não é possível usar a dica mão sobre mão para conseguir uma resposta verbal. Então, você deve estar atento, né, no que você está querendo passar para aquela criança. Qual? Porque assim, né, já foi falado aqui que existe um currículo para terapia ABA, um currículo de ABA que você faz, né, de criança para criança e, claro, também, né, existe os protocolos de uma forma geral. Mas então, dentro daquele currículo, você vai saber o que você vai estar trabalhando com aquela criança. Então, dentro daquilo dali, você tem que ter a noção, tem que ter o bom senso de saber qual é a dica necessária, mais usual. Porque existem dicas, né, que não são favoráveis. Como é que você vai usar uma dica mão sobre mão na resposta verbal? Não tem muito sentido, né? Então, você precisa, por isso também que é bom você estar planejando antes as dicas, né, para você poder ver qual a dica se encaixa melhor no que você quer estar passando, enfim, né? Acho que ficou bem claro, assim.